Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária da noite de hoje. Antes de fazermos a nossa oração de abertura, irei ler para vocês uma mensagem do livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Givaldo Pereira Franco. Abri aqui no capítulo 16, Teu cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo nem de falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, despe esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dar-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, esta alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o homem que se empenha com entusiasmo para executá-la. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-se-ás repousado, disposto. Faze desse modo modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar que se deve tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede ilimitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes dessa postura enferma a que dás o nome de cansaço. Então, meus queridos, após essa leitura edificante, vamos fazer a nossa oração. Amado Pai Deus, grande Pai, de infinita bondade e justiça, aqui estamos reunidos em Teu nome para iniciarmos mais um trabalho que leva o Teu nome de amor, de fraternidade e equilíbrio. Nós queremos lhe pedir que continue nos fortalecendo e nos iluminando para continuarmos firmes no Teu propósito de amor. E queremos lhe pedir que continue inspirando e auxiliando a nossa querida expositora, para que ela possa sempre estar compartilhando conosco os seus ideais de luz. Sendo assim, querido Deus, em Teu nome e com a Tua permissão, vamos iniciar a exposição da noite de hoje. A palavra, nossa querida Alexandra. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos dar continuidade e hoje refletindo sobre o capítulo 35 do livro que está sendo trabalhado durante esse mês de novembro. E a nós cabe hoje refletirmos mais sobre mocidade e ambiente. Então, Martins Peralva vai começar as suas reflexões com uma frase bíblica de Paulo que diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Foge, né, das paixões da mocidade. Então, o que seriam essas paixões da mocidade, né? E por que na mocidade? Se pararmos agora para relembrarmos nossa adolescência, nossa mocidade, vamos começar a compreender melhor, de forma mais intensa, o que Paulo pode nos trazer, né? Tentou nos trazer com essa frase. Então, como foi a nossa adolescência? Comportamentos arriscados, vivências, experiências novas, desejos, ímpetos de realizar, ímpetos de construir, muita coisa nova surgindo. Então, muito fizemos e com certeza
Hoje poderíamos até pensar, nossa, se eu tivesse a maturidade que tenho hoje na fase adulta ou em outro contexto cronológico a que nós estivermos inseridos, nós podemos até pensar, se fosse agora, eu não faria o que fiz. Porque, claro, o adolescente, ele é sim aquela personalidade em que o comportamento arriscado se assume de uma forma bastante veemente. O adolescente praticamente não tem medo de nada. Tem até alguns, claro, seus próprios receios, sua própria timidez, sua própria vergonha. No entanto, ainda assim, um comportamento arriscado no sentido de que mais desejo e vontade de se realizar e mais prática nessa realização é sim observado durante esse período. Tanto é que é uma das fases onde se gera mais preocupação, né, por parte dos pais, quando começa a se observar, né, ímpetos de independência naquela criatura. Quando na infância o ser ainda está sob o processo de construção de sua própria conduta moral, né, mediante o suporte dos pais, e nesse sentido a independência se torna bastante limitada, pois a criança precisa de muita ainda responsabilização no sentido de vivências e aprendizados para melhor construir as suas condutas futuras, de acordo com o planejamento, de acordo com a condução que os pais podem oferecer. Então, a independência, claro, é limitada. Na adolescência, essa independência começa a ter mais gás, começa a ter um maior incentivo. Mas, nesse período, segundo a ciência, os órgãos cerebrais, as regiões cerebrais, perdão, responsáveis pela tomada de decisão, pelo planejamento, começa ainda, ou melhor, está ainda em estado de amadurecimento. Então, por estar ainda em processo de amadurecimento, essa região cerebral responsável pela tomada de decisão, planejamento consciente, isso justifica, então, os comportamentos arriscados que os adolescentes assumem, segundo os estudos científicos. Então, são vários e vários primeiros erros, primeiras experiências, muita falta de controle perante algumas situações, onde nós percebemos os adolescentes, com certeza, deixando os familiares de cabelo em pé. E quem não foi um adolescente como esse? Né? E o porquê fugir dessas paixões, que é a proposta que Paulo nos traz. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, que é, né, durante a mocidade, que essas paixões, esses ímpetos assumem uma intensidade maior. No entanto, é importante ressaltar que adolescentes, praticamente no sentido de estarmos vivenciando algumas paixões, ainda somos. Porque, com certeza, na fase adulta e em todos os outros contextos cronológicos de nossa caminhada enquanto encarnado, muitos estímulos continuam a aparecer para nós. Muitos estímulos ambientais, externos, de convite à sensualidade, de convite ao prazer, de convite a todas as necessidades carnais estão constantemente sendo oferecidas para nós. E muitas vezes nós adultos, ou né, outro contexto cronológico que possamos estar assumindo, nos deixamos levar como adolescentes. Embora as nossas regiões cerebrais responsáveis por toda a tomada de decisão já esteja amadurecida nessa fase, né? Não justificando, no caso da ciência, o comportamento arriscado, no entanto, ainda assim, a racionalização e responsabilização de nossos atos na fase adulta ainda fica a desejar. E o porquê disso, né? Mas antes de tentarmos respondermos o porquê disso, que na maioria das vezes, ou melhor, que a própria consciência evolutiva já nos traz as respostas disso, nós vamos tentar refletir o que seriam as paixões, né? Que o uso do termo paixão, em alguns contextos, se torna bastante incompreendido, vulgar na maioria das vezes, mas que a doutrina espírita, através de textos do Livro dos Espíritos
e também na Gênese nos traz um contexto diferente do entendimento das paixões. Então, no livro dos Espíritos, refletindo agora um pouco mais sobre as paixões, os Espíritos vão nos trazer que a paixão propriamente dita, né, a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, né? Então, a intensificação de uma necessidade ou de um sentimento. E então nós começamos a observar, né, um sentimento, né? Estamos super apaixonados por uma pessoa, desejamos fortemente estar com ela, nos sentimos fortemente atraídos por essa pessoa ou por um animal de estimação. Nesse caso, né, um sentimento. Ou por um sonho, né, um sonho intelectual, eu me sinto fortemente atraído para exercer essa profissão no futuro. Eu me sinto fortemente atraída, eu quero muito, eu desejo muito aquele emprego. Eu desejo muito e muito e muito tantas coisas que nós desejamos. E isso se torna, de fato, um convite, né, de nossos próprios recursos internos para movermos as nossas forças e dessa forma alcançar aquele ideal que nós estamos planejando alcançar. Claro que até alcançarmos a meta final, tudo parte de um desejo principal, né? De um sentimento que precisa ser atendido ou de uma necessidade. Nós citamos, né, em relação um pouco a sentimento, mas de necessidade. Necessidade, por exemplo, de alimentação, pensando em necessidades corporais. Eu sinto um forte desejo de estar me alimentando. Claro, eu preciso me alimentar. Eu sinto um desejo de estar em tantos outros, né, convites que o corpo pede para ser atendido, né, em todos os sentidos. Só que a paixão é o exagero, né, a intensificação, a exacerbação dessa necessidade ou desse sentimento, quando na paixão, nesse caso, exagerada, faz com que o indivíduo perca o controle desse ímpeto, desse entusiasmo próprio. E aí, nesse caso, a paixão ela vai assumir, né, o próprio desejo do indivíduo. O desejo no sentido de vai assumir a própria condução do indivíduo, vai assumir o indivíduo, praticamente falando, né? Nesse caso, não há racionalização, né? Praticamente cego ficamos perante a muitas coisas que fazemos para alcançar aquilo. E aí nós vemos várias e várias paixões enlouquecidas, seja por uma pessoa, por um objeto, por um animal de estimação, para atender às necessidades do corpo mesmo, quando exageramos na alimentação, na bebida alcoólica, no sexo desenfreado. Então, o que é que os espíritos nos dizem, né? Que de fato todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade, como nós havíamos citado, e que a paixão propriamente dita é a exageração, né? A exacerbação, a intensificação dessa necessidade ou desse sentimento, mas que, né, o princípio das paixões, que está em todos nós, inerente a todos nós, não é assim um mal, pois que aumenta numa das condições providenciais de nossa existência. Então, o princípio das paixões, ele não é mal, né? O que nos prejudica é nós não sabermos utilizar desse ímpeto, né, que existe dentro de nós próprios. E dando continuidade, os Espíritos vão nos dizer que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. E dando continuidade dentro dessa reflexão de que as paixões, elas foram e são importantes para nós, nós vamos também nos ater nessas reflexões iniciais, foram do Livro dos Espíritos, mas agora nós vamos trazer a Gênese para contextualizar o porquê as paixões foram essenciais e são ainda para nós, né? E como a gente, no caso, não consegue valorizar, né, essa força que existe dentro de nosso espírito. Lá na origem do bem e do mal, na Gênese, Kardec vai dizer: se estudarmos todas as paixões e assim também todos os vícios, veremos que ambos têm seu princípio no instinto de conservação. O instinto de conservação
foi super importante para a manutenção de nossa espécie enquanto homem sapiens sapiens, e que desta forma justifica nós estarmos aqui hoje, né? Também enquanto princípio inteligente, mas que evoluindo nesse reino nominal e continuando nossa escalada evolutiva até alcançarmos a plenitude no reino angelical. E então, retomando o princípio, o instinto de conservação, ele foi fundamental para nós estarmos aqui agora, né? Enquanto espécie. E lá nas nossas primeiras encarnações, enquanto homens sapiens sapiens, no caso, não sapiens sapiens durante as primeiras vestes, mas como outras espécies, o instinto de conservação ele se assumiu de um grau muito intenso e ali as paixões tiveram uma importância substancial, as paixões propriamente ditas, segundo o que os espíritos nos trazem, no sentido de exacerbação, intensificação de um sentimento ou de uma necessidade, porque de fato lá, enquanto vulgarmente entendemos de homens das cavernas, de fato uma exageração de uma necessidade, de um sentimento foi importante para manter aquela espécie viva, ou seja, se não houvesse uma luta desenfreada para alcançar o alimento, no caso a paixão, ali por uma necessidade, a paixão entendendo como esse ímpeto, esse desejo, essa atração, essa vontade. Então, a paixão nesse sentido, naquela espécie, né, sendo movida para atender uma necessidade, por exemplo, da alimentação, se não houvesse uma luta para se alcançar o alimento, a espécie iria morrer e desta forma teria dificuldade de se perpetuar. E segundo as leis de genética e de todo o contexto evolutivo, as espécies não iriam dar continuidade evoluindo e desta forma alcançando, né, a maturidade orgânica e fisiológica a que nós estamos alcançando hoje. Então, naquele momento, a paixão, por exemplo, né, levou o homem a alcançar a alimentação, levou o homem a alcançar também a reprodução, porque se não fosse o sexo daquela forma, né, e daquela forma que o homem vivenciou, com certeza nós não estaríamos aqui, muito provável, né? Porque houve todo o contexto evolucionista que justifica hoje a maturidade que essa espécie tem. E também, dando continuidade muito mais além, depois das primeiras espécies, as paixões por um sentimento, por uma vontade, por um objeto também, né, levou o homem a grandes realizações, por que não? A construção de muitas edificações, a construção de sociedades, de cidades, a reinados, só que tudo isso, né, de uma forma exagerada. Não de uma forma exagerada, segundo o princípio das paixões, né? Que de fato a paixão propriamente dita, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Com isso, nós aqui não queremos, com a interpretação que estamos fazendo, justificar, né, erros e prejuízos que são provocados através das paixões. Nós estamos querendo dizer que o princípio da paixão ele não é mal. O que é mal é a intensificação dessa paixão e o mau uso dela, né? É isso que é prejudicial. Não é a paixão em si, mas o que nós fazemos com a paixão. Nós, homens, ratificamos que foi importante nas primeiras encarnações para se alcançar a reprodução da espécie e muitos outros pontos importantes, e foi importante também naquele período. Por quê? Porque o princípio inteligente ali naquelas primeiras vestes não tinha a capacidade de racionalização que nós temos hoje, tanto fisiologicamente, onde o cérebro daquelas primeiras espécies não tinha a capacidade que tem hoje da nossa, quanto também falando espiritualmente em relação ao princípio inteligente, onde naquelas primeiras encarnações o espírito, nós, princípio inteligente, também estávamos ainda em processo de evolução e de construção da consciência e da nossa maturidade, que ainda não temos, mas que antes, com certeza, a evolução estava ainda nos primeiros momentos. Então,
não tínhamos a capacidade de racionalização antes. Então, as paixões não é que eram justificáveis antes, mas que foram importantes para várias construções antes. A partir daí, durante muitas e muitas outras espécies, como eu citei, as descobertas, a construção de cidades e reinados foi importante sim, mas não justifica todos os erros e prejuízos que algumas descobertas, que algumas construções de cidades e tantos outros pontos marcantes ao longo da história da civilização humana não justifica muitos erros advindos de alguns processos dentro da civilização humana, advindos do mau uso dela. Não sei se estou sendo compreensível, mas o que é que a gente quer trazer aqui? Que atualmente, né, já com maiores capacidades de racionalizar e entender, distinguir, pensar, refletir, a paixão ela se torna não um perigo, mas a paixão ela se torna de um uso mais responsável. Porque agora nós, de fato, podemos pensar mais sobre esse recurso que está dentro de nós, para não alcançarmos prejuízos com ela, nem abusar dela, não exagerar dela, mas utilizar do princípio natural para nos levar a grandes realizações, sem prejuízos para nós, nem para o outro. E aí, fazendo o contexto com o período da adolescência, nós vamos entender que o adolescente ele se vê levado a realizar muitas coisas, muitos comportamentos arriscados que em alguns contextos leva ao prejuízo do próprio adolescente, porque não houve racionalização, não houve um pensar, só houve abuso da faculdade da paixão, né? De forma geral, é isso. Mas e o que hoje justifica nós, enquanto adultos, estarmos também exibindo paixões por um sentimento ou por uma necessidade? Sendo que atualmente nós temos, tanto enquanto espécie, tanto quanto em princípio inteligente, já com construções, experiências e vivências, e também na fase adulta. O que justifica, né, sendo que cada um desses 3 pontos que foram citados já nos conclama a uma maior responsabilização de nossos atos. E dando continuidade a essas propostas de o porquê ainda nós somos convidados, né? Nós somos, né? E até o próprio Martins Peralva nos traz que é natural que sejamos convidados a todo instante. Há vários ímpetos de apelos carnais, porque estamos num mundo de provas e expiações, estamos num mundo imperfeito. Então ele fala, Martins Peralva, que a gleba aqui é uma gleba bastante infértil para as sementes produzirem conteúdos evangélicos. Então é difícil. E também o autor, ele nos traz exemplos de que muitas pessoas também, muitos espíritos também tiveram suas próprias experiências, no sentido de suscetibilidade para atender a esses ímpetos. E aí ele vai nos trazer esse entendimento e a gente pode citar exemplos também, do quanto até o próprio Paulo de Tarso se viu dentro de alguns apelos, não só carnais, quanto também no sentido da moral, né, do orgulho, do egoísmo, né, e o quanto alguns espíritos se viram diante de vários desafios, cometeram, claro, alguns erros, mas que souberam racionalizar os próprios erros e utilizar a paixão para outro fim, mover a alavanca interna para outra finalidade. E a gente começa a entender como Paulo conseguiu, né, se transformar de Saulo para Paulo, como ele conseguiu mover a paixão do Saulo para o Paulo e construir polaridades completamente diferentes. Polaridades, não personalidade. Paulo continuou com o próprio conteúdo íntimo, que já tinha, no entanto, foi um conteúdo que tinha mais despertar e, assim, mais força de realizar. Porque no momento que a gente inibe as nossas forças de construção e realização, a gente faz com que os nossos instintos, eles possam sim estarem sendo mais suscetíveis para a força das paixões nos levarem a muitos atos impensados. E voltando ao instinto de conservação, hoje nós temos o poder de racionalizar, mas pouco utilizamos esse poder. Os espíritos nos trazem que quanto mais as paixões se aproximam de nossa animalidade, mais distante
da espiritualidade, o nosso ser espiritual, nós ficamos da espiritualização do ser. Então, já que temos o nosso próprio entendimento dentro da crença e ideologia espírita, de que somos espíritos imortais e de que estamos aqui para uma continuação muito mais além, para um objetivo final, é preciso, então, colocar esse ensinamento, essa construção em nossas vivências, em nosso dia a dia, e observar durante essas vivências, durante esse dia a dia, para que as paixões elas não venham a nos trazer prejuízos, mas que venham a nos direcionar a esse objetivo. Então, qual é a nossa intenção, né? A nossa proposta enquanto encarnados? Direcionar as paixões para a espiritualização do ser, saindo dos patamares do instinto, onde nós direcionamos ainda as nossas paixões para atender aos nossos ímpetos de animalidade. Então, nosso objetivo é transfigurar, transcender as paixões, o princípio de nossas paixões, adequando aos nossos objetivos. Mas, claro, para isso é preciso que o próprio indivíduo ele tenha consciência do que ele se propõe neste mundo. E aí o entendimento do significado da existência ele é primordial para, então, aquela criatura saber direcionar as suas próprias paixões. Nesse sentido, a proposta espírita ela se torna muito importante para nos alertar acerca de nosso objetivo aqui. Porque, claro, ao reencarnarmos, muitas coisas esquecemos, mas muito ainda está latente dentro de nós. Não há esquecimento total. O véu do esquecimento existe, claro, né? Nos faz não lembrarmos de todo o nosso passado, mas o véu do esquecimento nos traz vagas percepções acerca de nossas más tendências. E essas percepções que nos direcionarão a melhor encontrá-las e, a partir daí, trabalhá-las. Porque se não identificarmos e se não aceitarmos, dificilmente vamos conseguir transfigurar e direcioná-las à espiritualização de nosso ser. Então é preciso, de fato, encontrar onde as nossas más tendências e limitações estão, né? Em nosso dia a dia, como elas estão sendo direcionadas através de nossas paixões. Porque se não fizermos isso, não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Vamos continuar nos deixando levar, ou melhor, vamos continuar deixando com que as nossas paixões possam nos conduzir a uma vida que com certeza pouco significado para a espiritualização do ser vai ter. Pode até ter um significado, né? Porque nós temos uma consciência já, eu digo consciência dentro da doutrina espírita, que nos permite entender muitas questões. Mas a vivência dessas questões, em muitos momentos, ela se mantém muito aquém do que a verbalização e o entendimento racional exibe. Então, identificar essas necessidades e limitações é o primeiro passo e aceitá-las. Porque se não aceitarmos, pouco moveremos nossas próprias energias e pouco ressignificaremos as nossas paixões internas. Não é anular a paixão, é trazê-las para um outro objetivo. E para isso é preciso, no caso, nos identificarmos enquanto espírito, nos diferenciando do corpo físico. Porque se eu me vejo mais enquanto corpo físico, é claro que eu vou atender somente aos apelos do corpo físico, sejam lá físicos ou sejam lá intelectuais. E então, muitas questões são deixadas de lado, questões do espírito. Dando continuidade às reflexões de Martins Peralva, ele vai dar continuidade. O conselho de Paulo a Timóteo, que foi a referência bíblica que nós começamos, foge outro sim das paixões da mocidade,
O conselho de Paulo de Tarso, que foi esse, entende francamente como o problema da reforma interior, que não é fácil de realizar, como nós havíamos refletido. Toda essa questão vai nos fazer melhor compreendermos o quanto a reforma íntima e o quanto o autoconhecimento se torna imprescindível para direcionarmos melhor as nossas paixões. Martins vai dar continuidade, requer luta, estudo, meditação, perseverança. E de fato é uma luta constante. Porque se você não tiver a cada momento sentindo que está lutando, nós vamos inibir em nós as forças de ação. Porque é uma construção. E essa construção, ela vai exibir desafios diários. E esses desafios, eles vão exibir uma necessidade de força muito grande, de luta muito grande. Então, a luta, ela traz um sentido mesmo de força, de construção, porque se não houver essa força, vamos ter muitas dificuldades de dar continuidade a esse processo, né? E o estudo é importante porque é preciso analisar cada ponto de nós próprios. É preciso analisar cada fala, é preciso analisar cada pensamento, cada postura, cada ação, cada hábito, cada crença, cada opinião. E isso leva muito esforço, isso demanda muito esforço e demanda muita vontade. Porque, claro, muitos estímulos ambientais externos nós temos para nos afastar desse propósito, mas retomando o que havíamos conversado, quando nós nos entendemos como espíritos e quando nós entendemos que o nosso objetivo aqui não é somente alcançar uma graduação, um emprego, o cuidado com a família, o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido e por aí adiante, enquanto a gente não consegue, né, dar atenção a outras necessidades além dessas, não é desclassificá-las, porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. É somente não dar maiores atenção e entender que somente elas atendem a nós. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso em um ponto e colocar outro ponto também de nossa vida como importante e até mais importante, trazendo outro como complemento para esse objetivo primordial, que é a evolução espiritual, nós vamos começar a entender que, de fato, todos os estímulos externos, eles são importantes, eles distraem, eles ocupam tempo, porque a gente passa alguns o dia todo no trabalho e por aí adiante, estudando e por aí adiante, mas que, mesmo dentro de todo esse contexto difícil de se viver no mundo materialista, ainda assim, o pensamento pode ficar voltado constantemente para a própria evolução. E nesse sentido, quando o indivíduo consegue manter constantemente 24 horas por dia, cada segundo, cada respiração sua para atender o objetivo primordial de espírito imortal, todo o ambiente, todo o resto passa a ter uma ressignificação. Todas as funções que eu executar vai ter uma execução diferente. Eu vou entender que meu trabalho ele é temporário, que eu estou executando essa função nessa encarnação provavelmente, né? Que em uma outra próxima eu posso não executar essa função. Eu vou entender que aquela minha função ela é primordial para eu avançar e que ela é importante para talvez eu resgatar débitos antigos, para eu expiar ou para me provar. Eu vou entender que aquelas pessoas que eu convivo, elas estão me ensinando a aprender, me ensinando a melhor desafiar a mim mesmo dentro de minhas limitações. Eu vou ressignificar tudo. Eu vou entender que aquele carro, ele não é a minha vida, ele é só um meio de transporte. Eu vou entender muitas coisas de uma forma diferente e o entender de uma forma diferente vai me fazer viver todas essas coisas de uma forma diferente. Não amando-as,
enquanto uma paixão desenfreada a ponto de eu dedicar praticamente a minha vida toda, o meu dia todo, o meu pensamento todo, a minha energia toda para aquilo. Claro, eu vou dedicar, mas não numa paixão desenfreada, de uma paixão exacerbada, mas é uma paixão racionalizada pelos princípios do espírito. Então, isso é sim trazer a paixão de todo esse contexto para um entendimento espiritual, atendendo também aos princípios do princípio inteligente nós em escalada evolutiva. Então requer estudo. Eu tenho que estudar. Eu preciso estudar a mim mesmo. Eu preciso identificar as minhas emoções, os meus sentimentos. Por que eu reagi assim quando eu ouvi isso? Por que eu pensei isso quando eu me encontrei com aquela pessoa? Por quê? O porquê, o porquê, o porquê. Quem eu sou, né? Será que o quem eu sou é somente aquilo que eu consigo entender e perceber? Será que os anos se passam e eu só me vejo enquanto aquela pessoa? Será que nada mudou ao longo dos anos? Será que nada mudou ao longo da semana, ao longo do dia? Será que nada mudou? O que mudou? Quando mudou? Como mudou? De que forma mudou? Tudo isso é diferente e novo para nós, né? Mensurarmos o nosso processo evolutivo através de nossa própria óptica, porque até a própria literatura espírita nos traz, né? Seria bom que nós nos transportássemos para fora do nosso corpo e pudéssemos nos olhar de uma forma em que não pudéssemos ser nós, né? Difícil. Mas é preciso utilizar de todo esse estudo acerca de nós mesmos e, claro, meditação, Martins também traz aqui. Meditação, e a gente traz aqui a meditação como uma proposta de silêncio interior. O silêncio interior vai nos convidar mais à nossa própria intimidade. E nos convidando à nossa intimidade, nós vamos começar a mergulhar de forma profunda em nossos próprios desejos e descobrir, talvez, desejos e paixões que nós estávamos ou estamos ainda reprimindo. E a própria negação de muitos conteúdos que advêm do inconsciente nos faz lutar constantemente contra um eu que é nós próprios. E é toda essa luta de negação, e muitas vezes é uma luta que se torna bastante ilusória, porque em muitos contextos nós perdemos. Perdemos e com certeza muitos atos ainda continuamos a fazer. Atos da nossa própria imperfeição, ecos do passado. E aí a gente traz agora o que até o próprio Martins nos traz dentro do capítulo, uma frase de Paulo que diz: o bem que eu quero não faço, o mal que não quero, esse é o que eu faço. Então, será que temos esse entendimento como Paulo? Será que conseguimos compreender de que, de fato, o bem que a gente quer, a gente não faz, e o próprio bem que a gente faz não é ainda o bem que nós devemos fazer e que conseguimos fazer ainda, e que a gente nem sabe como esse bem que a gente consegue fazer? Claro, toda a proposta de caridade ela vai estar condicionada à nossa maturidade psicológica. Mas quando essa caridade no sentido da palavra como Jesus a entendia, de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, essa própria caridade ela precisa ser também refletida, estudada, pensada. Não é o fazer por fazer porque tem que fazer, ou porque eu me sinto bem fazendo, mas é o fazer também com racionalização, para eu começar a perceber o quanto aquele meu fazer está sendo feito da forma como deve ser feito, atendendo aos princípios do Evangelho de Jesus em sua coerência, ou no máximo dentro dos nossos próprios esforços próprios. Não é uma exigência para que nós possamos agora sermos anjos, mas é uma necessidade de responsabilização e reflexão acerca de nossas atitudes, para que de fato toda essa atitude e hábito que estamos construindo dentro do processo da caridade possa ser sim também transformada, assim como nós estamos aqui para nos transformar.
não é enxergar o processo como ótimo e pronto, tá maravilhoso, mas é entendê-lo também como algo que precisa ser analisado. A perfeição, ela não está distante de nós, ela está tão próxima quanto maior for o nosso esforço. Distante, quanto mais distante ela fica, mais distante nós ficamos de nós mesmos. Então é preciso trazê-la para dentro ou melhor, ela já está em nós. E quanto mais nos dedicarmos, sem exigências, sem consciência de culpa, sem medo, sem julgamentos internos, melhor e mais tranquila será esse processo de autoaperfeiçoamento. Então, o ser espiritual, ele precisa ter maturidade para enxergar essas próprias necessidades e limitações, se amando nesse processo, se permitindo também a errar, não amando nem aplaudindo o erro, mas entendendo que nesse momento, eu erro. Eu vou aceitar o que eu posso dar. Novamente retratando, né, falando, não aplaudindo, mas entendendo. Porque se eu não aceitar, eu vou me negar. Se eu me negar, eu não vou me amar e eu não vou conseguir me perdoar. E sem perdão, com certeza, dificilmente eu vou conseguir construir um novo amanhecer com novos propósitos, ressignificando as desventuras do passado. Então é preciso estudo, muita reflexão consciente, diária, trazendo um outro exemplo que foi o de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que ele diz que todos os dias na noite ele refletia sobre suas próprias lições, sobre suas próprias experiências, como foi o dia dele. Então, se nós fizermos isso, ou se tivermos um momento diário nosso, ou um momento semanal, enfim, um momento para refletirmos, tudo vai se tornar mais simples, tudo vai se tornar mais claro, porque mais lucidez teremos. Então é preciso esse silêncio interior, o silêncio interior como um convite para a intimidade e a perseverança, é claro, porque embora a perfeição ela esteja próxima de nós, claro que é preciso compreender que muitos passos ainda nós daremos, muitas encarnações teremos ainda, muitos outros contextos, muitas outras vivências. Então, se nós não enxergarmos o amanhã como uma proposta de vivência da esperança, com certeza o desânimo vai bater a nossa porta. E quando o desânimo bate a porta, todos os propósitos eles perdem força de construção. Então é preciso enxergar o hoje como uma estrela, a contemplação de uma estrela perante a contemplação de várias estrelas que teremos ao enxergar todo o universo. Então é preciso enxergar o hoje como uma grande letra de um grande e ilimitado alfabeto que temos à disposição para a nossa intelectualização. É preciso enxergar o hoje como uma etapa, e que essa etapa é importante, não anulando a trajetória, mas pensando na etapa. Dando continuidade, nós vamos, Martins, né, vai trazer, eu já citei a frase de Paulo, né, o bem que eu quero não faço, e o mal que não quero, esse sim que eu faço. E já finalizando, vamos mergulhar mais dentro do propósito da doutrina espírita, porque o Martins Peralva nos traz que o jovem, porque a proposta do capítulo foi mocidade e ambiente, onde ele estuda mais especificadamente todos os estímulos ambientais, que os jovens eles são desafiados, e o quanto o Martins vai trazer no final, o jovem espírita ele tem o diferencial de que a proposta do conhecimento espírita faz com que um entendimento acerca do espírito se construa, ou melhor, se reconstrua, intensifique, e a partir daí todos os estímulos ambientais são ressignificados, como nós havíamos comentado. As paixões, para atender o apelo material, nosso instinto de animalidade, são ressignificadas e transmutadas para atingir um fim espiritual.
Claro que nós aqui, trouxemos de forma geral para todos, além do jovem, que foi o foco da reflexão, que o capítulo foi Mocidade e Ambiente, mas nós trazemos aqui um contexto geral, de modo que todos, independente da idade cronológica na encarnação, possamos nos enxergar nesse processo, a fim de que todo esse bálsamo que o Consolador Prometido nos traz possa ser direcionado para melhor nos enxergarmos enquanto espírito imortal e desta forma construirmos em nós a nossa imortalidade perante a nossa grande evolução de alcançar a perfeição. Então, é preciso mergulhar nas paixões. E Jung fala: o homem que não atravessa o inferno de suas paixões, também não as supera. Então mergulhemos no inferno de nossas paixões. Mergulhemos em nossas dificuldades, em nossos medos, em nossas angústias, porque se não fizermos isso, não vamos superá-las. Então, mergulhemos cada vez mais em nós, a fim de que possamos ter mais conhecimento de nós e, a partir daí, mais direcionamentos já temos, mas melhor utilizarmos desses direcionamentos para alcançarmos mais maturidade psicológica, mais lucidez, mais encontro com Deus em nosso dia a dia. Que nossas paixões possam ser ressignificadas, transmutadas, redirecionadas para encontrar o Espírito em nós, o Deus em nós. Essas foram as nossas reflexões, meus amigos. Espero, dentro de minhas limitações, ter transmitido o conteúdo da maneira como se deveria transmitir. Eu agradeço ao canteiro e a todos que nesse momento me ouviram. Agradeço aos espíritos amigos pelo auxílio e espero ter conseguido transmitir o que eu deveria ter transmitido, a fim de que o entendimento ele possa ser alcançado e vivido em todos nós. Que Jesus continue nos abençoando. Um abraço e até a próxima. Bem, queridos, após essa exposição maravilhosa, vamos encerrar a nossa doutrinária da noite de hoje, fazendo a nossa oração de agradecimento. Deus Pai, estamos finalizando mais um trabalho de edificação pessoal, de crescimento e iluminação. Queremos te agradecer pela oportunidade da existência, pela oportunidade da vivência do Espiritismo. Agradecer pela oportunidade de estarmos ouvindo palavras que nos elevam e que nos apontam direcionamentos para a iluminação interior. E queremos, por fim, grande Maestro Cósmico da Existência, lhe pedir que continue nos fortalecendo e nos direcionando para o caminho que leva a Ti. Sendo assim, em Teu nome, com a Tua permissão, encerramos a atividade doutrinária da noite de hoje. Que nós possamos ter uma semana repleta de paz e de alta iluminação. Boa noite, amadas.